Olá, dando continuidade aos vídeos sobre hacker, mais um ponto interessante. O ponto é o seguinte, achei aqui um trecho de um outro documento que eu estava lendo, e a gente parte do princípio também que o hacker ele é um artista. Aí o pessoal fala, pô, como o cara trabalha com tecnologia e é arte, pode não parecer arte, a parte de tecnologia, por um simples detalhe. As pessoas entendem como tecnologia somente a coisa crua, fechada, 0 e 1 puro. É também 0 e 1 puro, tá? Ou engenharia mecânica, elétrica, hidráulica, entre outras áreas de conhecimento que são de exatas, áreas de química, outras áreas de exatas que não é tão exatas, por isso que tem o nome de ciências biológicas e por aí vai. Mas software e até desenvolvimento de hardware, né, a parte de desenvolvimento, não a produção em série. Produção em série é produção em série. Mas a parte de desenvolvimento, a criação é uma arte. O hacker ele permeia sobre todas essas áreas. Ele permeia entre arte de pintura, música, escultura, e ele tende a mesclar esses conceitos na criação de software. Especificamente agora em software, que eu vou tentar falar um pouquinho mais. Ele cria. Então, codificar é uma arte, né? Ele não é uma linha de produção. Então, o hacker também ele tem o tempo próprio. Essa questão o conceito de que tempo é dinheiro, não exatamente, ou não necessariamente. O tempo é a minha vida. Então, eu tenho um tempo, eu vou aproveitar esse tempo. E eu aproveito esse tempo com atividades, produção. E uma boa parte dessa produção está envolvido com a ociosidade do indivíduo. Aí fala, pô, mas o cara é ocioso e está produzindo? Ele está ocioso numa parte, só que a mente do hacker é uma mente explosiva, ou expansiva, ou dinâmica. Ela não fica parada, ela está sempre em movimento. E tudo à sua volta contribui para o desenvolvimento e a criação do seu código, a sua arte, para desenvolver tanto uma aplicação ou desenvolver uma base de uma linguagem nova, uma estrutura nova para desenvolver outras aplicações e assim vai. Não tem um tempo específico para ele produzir. Ele produz de acordo com a sua necessidade, a necessidade pessoal. Ele é um criador. Então, ele tem o seu tempo. E ele determina para ele próprio qual é o tempo. Claro, quando caímos num meio corporativo, num meio de produção, onde envolve área comercial de software, mesmo a parte de open source, software aberto, software livre, existe aquela coisa de você colocar um prazo. Só que se você trabalha com um conjunto de pessoas que tem o conceito de hackers, eles são desenvolvedores, fechar muito a forma de produção dos softwares, num conceito mais linha de produção, como algumas empresas perceberam que não funciona muito bem para essa classe de criadores, eles mudaram, perceberam que não funciona muito bem, deixaram o pessoal livre, com seus tempos à vontade, com as suas peculiaridades de preferência de comidas no local, bebidas no local, seu momento de lazer. Às vezes o cara está desenvolvendo, larga ali porque alguma coisa travou naquele momento, ele não consegue sair dali, vai jogar um videogame, vai ler uma revista ali, vai conversar com outro pessoal, desce o outro andar, vai atrapalhar a vida dos outros lá embaixo, tirando alguém lá do trabalho dele para tomar um café. Na verdade não é atrapalhar, é fazer aquela espairecer um pouco, e depois de algumas horas ou até minutos, ou mesmo no dia seguinte, ele reconhece aonde está o problema, ele lembra, percebe, monta outra coisa, ele tem aquele o que chamam de insight, sei lá se pode utilizar essa palavra, mas ele tem um lampejo de solução da coisa, e ele vai testar essa solução para saber se realmente é aquilo. Invariavelmente, ou na extrema maioria dos casos, ele consegue solucionar o problema baseado naquele momento que ele parou. Como artista, tem artistas que levam anos para terminar o quadro. Claro, em software não dá para demorar anos para desenvolver o software. Atualmente não funciona muito bem isso, pode chegar defasado, chega um software obsoleto, né, quando ele é apresentado ao público. Mas o tempo do hacker não é aquele tempo fechado, absoluto, naquele você tem assim, das 8 da manhã às 5 da tarde, com direito a uma hora de almoço e azar o seu, se não conseguir se enquadrar nesse ponto. Não, não é assim.
remontando a ideia de que é uma arte, e uma arte você não trata a arte como uma linha de produção. Você não trata um artista como um operário que tem a sua atribuição fechada com um tempo fechado. É ruim para o operário também, não só para o desenvolvedor, o criador, mas para o operário comum é ruim também, em muitos dos casos. A não ser que o próprio operário ache isso apropriado e para ele produza mais, ele tem um retorno maior. Aí coincidiu de que a regra imposta fez bem para o indivíduo, porque ele concordou, viu que para ele é adequado e pronto. Só que com o decorrer do tempo, o decorrer da evolução dos modelos sociais, isso não se aplica muito bem. Ainda está engatinhando essa coisa, mas uma hora tem uma melhoria disso. Então o conceito de tempo fechado não funciona para artistas. Você não consegue fazer um músico assim, ó, eu quero uma música pronta daqui 24 horas, porque a gente vai lançar o vídeo e pronto. Ele pode até produzir, a qualidade vai ficar extremamente baixa, aquém do que o próprio artista quer. Que ele enxerga como arte, enxerga como um produto, como resultado da sua atividade, do seu conhecimento. Ele reconhece como sendo muito aquém do que ele gostaria. Então, o hackerismo, vamos colocar assim, o hacker ou hacking, o termo indifere aí, no caso, é uma arte. Tá? Então, ele vai permear pela filosofia, sociologia, pintura, música. Existem hackers na área de música, existem hackers na área de filosofia. É só dar uma pesquisada e encontrar os caras mais assim, que quebraram regras, mesmo que depois de séculos começaram a entender, ou tentaram entender, alguns filósofos, alguns músicos, mas naquele momento ele conseguiu ser o cara que fez com que a arte dele tivesse mais objetivos do que o objetivo principal, que é música, ouvir uma música e pronto, só. Não, é ter uma imersão completa naquilo e fazer com que aquilo estenda para mais outras áreas. Tá? Por enquanto é isso que eu lembrei de novo, mais um ponto, e eu vou tentar lembrar de mais coisas. Talvez eu fale sobre o por alto do que é produção de software, conhecimento em relação a tecnologias e as falhas que o pessoal tem hoje em dia, que não enxergam como falha, mas acaba sendo uma falha com o decorrer do desenvolvimento. Mas isso eu vou formular um pouquinho melhor. Talvez. Por enquanto é só, até mais.